Na história do futebol brasileiro, muitos times alcançaram o apogeu e depois desapareceram. Foram campeões, desbancaram os grandes e sumiram do cenário glamouroso do futebol. Seus torcedores perderam referências, guardaram camisas e bandeiras. Nas rodas de bate-papo sobre futebol, tiveram que se calar. No entanto, jamais silenciaram a paixão que vão sentir eternamente pelos seus clubes. O Sport TV Repórter de hoje é dedicado a times como o paulistano do craque Friedenreich, como o Ipiranga, que levava a Irmã Dulce e Jorge Amado aos estádios, o Siderúrgica de Sabará, que conquistou o título mineiro de 64, e o Renner, campeão gaúcho em 54, que, ao ser extinto, deixou para trás uma imensa legião de órfãos. Confirmado, Renner não mais praticará futebol profissional. A saída do Renner representava não só uma perda, mas um vazio que começava a acontecer e que certamente nós todos deveríamos buscar outras formas psicológicas ou terapêuticas de preencher esse vácuo. Foi difícil. Certamente muito gaúcho marmanjão chorou copiosamente. É como tu prantear e de uma forma muito forte aquilo que já não existe. É a dor da saudade. Há 54 anos eles torcem por um time que não existe mais. O Grêmio Esportivo Renner foi fundado em 1931. Funcionários de um império industrial do Rio Grande do Sul formaram a chamada máquina do 4º Distrito em Porto Alegre para desbancar um dia o predomínio da dupla Grenal. Na definição deste torcedor, era Davi batendo em 2 Golias. A tal de Porto Alegre ficava ao redor. O Renner é produto de um bairro fantástico, um bairro que era proletário, passou a ser um bairro industrializado, um bairro que conseguiu buscar imigrantes de países da Europa, formado por 17 etnias. Então, o que acontece? Qual era a mágica do Renner? Nós todos meninos, éramos meninos enfeitiçados. Na casa de Luiz Carlos Mack, que foi mascote do time, o barzinho criado para receber os amigos funciona também como um memorial, o último reduto do Renner na capital gaúcha. Tu pode trocar de partido político, de religião, mas de time de futebol tu não troca, né? E com 11 anos, quando tu tá assim na infância, tu perder alguém da família, né? Os boletins da fábrica, sempre com inúmeras referências ao time, estão aqui. Além de livros, vídeos, quadros e fotos. É um barzinho, mas pode chamar de saudade. Isso aí é uma frustração, né? Muita frustração. Porque a gente imaginava que ele fosse crescendo mais ainda, além daquilo que a gente tinha feito. Se encerrou de uma maneira assim brusca. Né? Então isso nos atingiu assim na parte emocional também, muito grande. Aristeu era o xerife daquele time que tinha na armação o talentoso Enio Andrade, que mais tarde viria a ser um dos mais vitoriosos técnicos do país. E no gol, Valdir Joaquim de Moraes, que foi ídolo do Palmeiras e chegou à seleção brasileira. Um pioneiro na preparação de goleiros no Brasil. Essa camisa aí foi defendida com muito carinho, com muito amor, com muita união. E foi o início de uma carreira minha que felizmente foi vitoriosa.
Arnaldo da Costa Filho preserva em 90 anos de vida parte da história do Renner. Precursor da medicina esportiva, quando o termo ainda nem era usado, ele guarda, com zelo e carinho, a velha maleta que operava milagres. Maleta mágica, né, doutor? Ajudou muito a carreira de todos nós. Naquele tempo não podia haver substituição. E era muito comum entre choque cabeça com ferimento. E eu então pegava o meu jogador e fazia a sutura no campo. Suturava, 10, 15 minutos, ele voltava. Enquanto isso, o adversário ele levava para o pronto-socorro, até que ele voltasse e terminava o jogo. Os jogos eram disputados na esquina das avenidas Farrapos e Sertório, onde só restou um pequeno campinho ao lado desses prédios. Um condomínio erguido no lugar do antigo estádio Tiradentes. O Caldeirão do 4º Distrito, no bairro Navegantes, ganhou até um apelido que remete à Revolução Francesa. Waterloo? Porque ali, né, era lembrando, né, a batalha que Napoleão perde, né? Na realidade, lá todos os grandes perdiam. Todos os grandes perdiam para o reino, claro, né? Em 1954 não foi diferente. O Renner quebrou uma série de 14 títulos consecutivos de Grêmio e Internacional. Foi campeão gaúcho invicto. Nascia assim o Papão de 54, título de um documentário dirigido por Alexandre Derlan. Fim de jogo! Final de partida, Renner campeão de 1954. A torcida navegantina está invadindo o gramado. Levanta seus heróis lá para o alto. Todos choram de emoção. Vivem um momento glorioso os torcedores navegantinos com esta vitória espetacular. Renner, campeão de 1954. O Renner tem essa capacidade de você relatar para alguém, ele sempre ser lembrado e isso abrir as portas para você, no sentido de que aquela pessoa que tu procura, ela vai saber algum detalhe, daqui a pouco ela vai ter um avô que foi torcedor, um tio, um parente, alguém que tinha uma ligação. E essas ligações, essas conexões, elas são incríveis, assim. São tantas as conexões que um livro foi escrito para explicar a relação do presidente dos Estados Unidos com Renner. Se não fosse o Brasil, jamais Barack Obama teria nascido. No Havaí, onde fez uma pós-graduação, a mãe de Obama assistiu ao filme Orfeu Negro, o Orfeu do Carnaval, uma produção francesa inspirada na peça de Vinícius de Moraes. Orfeu, eu queria te perguntar uma coisa. O sucesso foi tanto que venceu a Palma de Ouro em Cannes e o Oscar de melhor filme estrangeiro. O que o Renner tem a ver com isso? Um dos artilheiros da equipe, Breno Melo, era o protagonista da história. A mãe do homem mais poderoso do mundo se apaixonou. Ela procura um namorado que fosse o mais parecido possível com o Breno Melo. Breno Melo morreu em 2008, aos 76 anos. Pouco tempo antes, ele gravou um depoimento para o documentário. Nessa época, viu, Alex, eu jogava lá no Fluminense. Aí eu vinha para casa e um senhor me seguiu e perguntou se eu não tinha vontade de trabalhar no cinema. Então disse-me ele que tinha um cineasta francês lá no Rio que estava procurando um rapaz mais ou menos do meu tipo. Aí o Fluminense me liberou por 3 meses. Eu fiz o filme e voltei a jogar. Valera, vai embora! Curiosamente, o filme Orfeu foi lançado em 1959, último ano de atividade do Renner. Viver é encurtar distância numa estrada muito longa que começa lá na infância e se vai por toda a vida. Ao longo desta estrada, embora cruzes plantadas, muitas roseiras em flor, muita alegria vivida, é o que se leva da vida quando se prega o amor.
O amor foi a mola mestra do Grêmio Esportivo Renner, e daí nós estarmos com essa família constituída até hoje, e que eu chamo dos remanescentes da família renita. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim.